navegar aí atrás do vento, como está justamente a nossa humanidade. Nós vivemos numa cultura fortemente marcada pelo consumo. E o problema do consumo é que quando ele torna o fim em si mesmo, e não apenas o meio de vida, assim que acaba criando uma dependência física, psíquica, como consequência de uma sociedade cada dia mais materialista. O consumo, então, ele vira um vício. E essa situação gerada pela primazia do mercado tem criado pelo menos duas tendências contrastantes. Uma delas é o culto às mercadorias que nasce da esperança em suas promessas de bem-estar e felicidade. E a outra é a multidão de consumidores que, quanto mais se enche das coisas, mais vazia se sente e a felicidade é sempre adiada. Dentre as pessoas que se dão conta das promessas não cumpridas, estão as que de alguma forma buscam preencher o vazio interior. Desejam então respostas que as coisas consumidas não conseguem dar. Então, conforme o grande Viktor Frankl, sonhamos que bastava fazer progredir as condições socioeconômicas de uma pessoa para que tudo caminhasse bem, para que ela ficasse feliz. Era o sonho e continua sendo o sonho da grande maioria dos seres humanos. A verdade é que a luta pela sobrevivência, ela não se acaba. E ponto. De repente brota uma pergunta, né? Sobreviver, mas para que sobreviver? Em nossos dias, um número cada vez maior de indivíduos dispõe de recursos para viver, mas não tem um sentido pelo qual viver. O alimento, o conforto, a segurança, por mais importantes que sejam para a sobrevivência humana, não são suficientes para dar o sentido da vida. Até mesmo a riqueza e o luxo não fazem desaparecer a sensação de vazio e a inutilidade da existência. Por outro lado, não só a abundância, mas também a extrema necessidade ou uma situação de enfermidade que pode fazer despertar perguntas sobre o sentido da vida. A partir desses contextos humanos, a falta de sentido pode converter-se em depressão e em circunstâncias mais graves e até conduzir à morte. Particularmente em situações limite, pode levar as pessoas a formular perguntas como: quem sou eu? Para que existo? Por que isso está acontecendo comigo? Então, o ser humano está desafiado a preencher o vazio existencial a partir de respostas a indagações como essas, as quais nunca serão conclusivas. Na verdade, diferentemente de outros animais que já estão submetidos às respostas permanentes, o ser humano não se conforma com o que é. E enquanto os animais e as plantas são e serão sempre o que são, só o homem e a mulher devem ser o que ainda não são. Todas as pessoas, especialmente as que passam por uma crise existencial, necessitam de uma ampliação de sua visão de si mesmo e do mundo. Está constatado cientificamente que a experiência transcendental da espiritualidade ajuda a dar sentido à vida e, em muitos casos, leva à cura de muitas doenças, tanto
emocionais como doenças físicas. A espiritualidade é um grande caminho nessa busca e é aceita tanto na comunidade médica como na Organização Mundial da Saúde, que já incluiu a espiritualidade como componente da nossa saúde, juntamente com a saúde física e a saúde psíquica. Eu vou ler agora uma crônica que li hoje de manhã num jornal. Que grande inutilidade, e que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho e que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes de nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão tão pouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Pensei comigo mesmo, eu me tornei famoso e adquiri muita sabedoria e conhecimento. Assim, eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Esse texto não foi uma crônica que eu li hoje de manhã, mas esse texto foi escrito há quase 3.000 anos. Eu acabei de ler apenas um trecho do livro Eclesiastes, aí no caso capítulo 1, versículo de 2 a 18. Eclesiastes, que está lá no Antigo Testamento, é um livro de perspectiva. A narrativa do pregador, ou o sábio, revela a depressão que inevitavelmente resulta da procura da felicidade em coisas mundanas. Este livro dá aos cristãos a oportunidade de ver o mundo através dos olhos de uma pessoa que, apesar de muito sábio, está tentando encontrar sentido em coisas humanas e temporárias. Quase todas as formas de prazer mundano são exploradas pelo pregador, e nenhuma delas lhe dá sentido algum. No final, o pregador chega a aceitar que a fé em Deus é a única maneira de encontrar o significado pessoal. Ele decide aceitar o fato de que a vida é breve e, no fim das contas, inútil sem Deus. O pregador aconselha o leitor a concentrar-se em um Deus eterno, em vez de prazer temporário. Eclesiastes oferece ao cristão
a oportunidade de compreender o vazio e o desespero com os quais aqueles que não conhecem a Deus têm que lidar. Aqueles que não têm uma fé salvadora em Cristo se deparam com uma vida que, no fim das contas, vai acabar e tornar-se irrelevante. Se não há salvação e não há Deus, então não existe nenhum sentido, propósito ou então direção para a vida. O mundo debaixo do sol, longe de Deus, é frustrante, cruel, injusto, breve e total vaidade, como o livro diz várias vezes. Tudo é vaidade. No entanto, com Cristo a vida é apenas uma sombra das glórias por vir e um paraíso que só é acessível por meio dele. O livro de Eclesiastes, supostamente escrito por Salomão, mas provavelmente foi escrito muitos anos depois, por meio de uma chamada pseudo-epígrafe. Disse pseudo-epígrafo livros ou escritos cujos nomes atribuídos à obra e ao autor, eles são falsos. Ou seja, por exemplo, o livro de Enoque, pertencente à tradição judaica, é um pseudo-epígrafo. Então, como que funciona a pseudo-epígrafe? Você pega uma figura respeitada no passado, em determinada área, e o coloca como autor do livro. Enoque, por exemplo, era respeitado na área de visões, revelações e percepções. Tudo aquilo que se escreveu com essas percepções na época deram o nome de Enoque como autor, mas era uma pseudo-epígrafe. O mesmo aconteceu com o livro de Eclesiastes, que tem uma influência enorme no tempo do cativeiro e que foi muitos anos depois do Salomão. Então ele sofreu essa influência principalmente na época do cativeiro da Babilônia, incluindo palavras de origem persa que era do tempo, Então exatamente como os hebreus estavam nesse cativeiro que começou no volta do ano 586 a.C., muito tempo após de Salomão. Mas, de acordo então com o relato bíblico, o Salomão é o personagem desse livro. E de acordo com a Bíblia, o Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. É um harém. Experimentou o que havia de melhor no mundo, com as melhores roupas, comidas, fez as melhores construções, inclusive construiu o templo, esgotou o que o ser humano, em termos de consumo, seria capaz de fazer. Todas as riquezas, 1000 mulheres, construções, roupas, tudo de melhor. E no final, chegou à conclusão que nada disso dava sentido à vida. O livro de Eclesiastes é um livro máximo do existencialismo, como se fosse uma prévia do que viria mais de 2000 anos depois, com a inauguração aí sim do existencialismo, da filosofia, com Kierkegaard e Sartre. É um livro do ser humano desconectado de Deus e apostando tudo em si mesmo. É o ser humano que olha para o horizonte imediato, sem Deus, sem ressurreição, sem vida eterna, e diz: nada faz sentido. É o homem correndo atrás do vento, atrás do nada. O que sobra são apenas vaidades. Tudo é vaidade, na tradução de que tudo é ilusão. Vaidade das vaidades, ou vazio. É isso que o livro sempre fica repetindo. É o homem correndo atrás do vento, atrás do nada. É o ser humano que não consegue entender a totalidade das coisas, porque tudo é vazio, escapa e desaparece como fumaça.
para no final concluir: você não precisa de muitas mulheres, mas de uma só. Você não precisa de muitos amigos, mas apenas alguns sinceros. Você não precisa de muito dinheiro, mas precisa de pão. Você não precisa de muitas festas, mas precisa do vinho. Você não precisa do super salário, mas do trabalho. Você não precisa compreender a existência, mas temer a Deus e aplicar a justiça bondosa ensinada pela sabedoria. Porém, você pode até chegar a essas sábias conclusões, mas é até aí que você vai sem Cristo. Você não consegue ir além disso aí se você não estiver conectado com Cristo. Na sua tentativa de sua autorrealização, do seu desenvolvimento pessoal. Você não consegue avançar além disso. No máximo você pode chegar a essas sábias conclusões, mas você não consegue se transformar e não consegue vivenciar isso a não ser que você realmente passe aí para essa outra realidade. Então, Eclesiastes continua sendo um livro muito atual, pois o mundo continua sem Deus, como nós estamos vendo aí. É um livro totalmente compatível com o ser humano da nossa sociedade líquida. Mas para quem já mergulhou na eternidade do Evangelho, Eclesiastes torna-se um livro totalmente obsoleto. Ou seja, Eclesiastes faz parte de tudo o que era antes de nossa metanoia. Eclesiastes, para quem nasceu de novo, simplesmente caducou. É um livro que morreu. De Jesus para frente, essa vida de Eclesiastes é pequena demais, apesar de tudo que ela oferece. Eclesiastes é só para quem não tem a ressurreição plantada no coração. É só para quem não sabe da vida eterna, porque Eclesiastes é um livro sem vida eterna. Quando nascemos de novo, quando temos a metanoia, somos uma nova criatura. Nós lemos lá em 2 Coríntios 5,17 o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou seja, uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Além da felicidade e paz, essa transformação nos dá o sentido da vida. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, sobrevivente no campo de concentração de Auschwitz, na época do Holocausto, e fundador da logoterapia, que é a terapia do sentido da vida, entendeu, na dura experiência no campo de concentração que ele ficou, que mais do que a sede de poder, como foi defendida pelo psicólogo Adler, e mais do que a sede de satisfação das pulsões que era defendida por Freud, o ser humano tem a sede do sentido. Quando isso não é atendido, a tendência do ser humano é adoecer. A falta de sentido, segundo ele, seria a grande ameaça que estaria adoecendo as pessoas do nosso tempo. O fundador então da logoterapia, Viktor Frankl, ao citar o filósofo Nietzsche, lembrava que quem tem o porquê viver suporta qualquer como. Quem tem o porquê viver suporta qualquer como. No fundo, nós somos movidos pelo desejo do sentido da vida. A espiritualidade, fazendo parte da experiência humana desde os primórdios, é a expressão da transcendência do sentido da vida. Ao oferecer respostas à dor, ao sofrimento e à morte, a experiência espiritual contribui para que a vida se dilate em horizontes e responda à sede do sentido, à sede desse infinito que mora dentro de nós. A visão materialista não é capaz de satisfazer,
pois sufoca o coração humano que tem essa tendência do infinito, esse vazio infinito dentro de nós, que precisa de algo infinito para nos preencher. Lançando um olhar simples para o Evangelho, vemos que Jesus, na sua mensagem, oferece um sentido maior à vida, apresentando-se Ele mesmo como o caminho, a verdade e a vida. Então, o encontro com Cristo, no percurso da história, encheu de sentido a vida de muitas pessoas, que, por sua vez, compartilharam esse sentido com os outros. Jesus convidava as pessoas a acolherem com fé a sua mensagem através da experiência da metanoia. O sentido dessa palavra grega, que normalmente traduzimos como conversão, indica mudança de mentalidade, mudança de coração, mudança de direcionamento. Para entrar na posse do sentido que sempre é o que move o ser humano e é maior do que ele. Nós entramos em algo maior do que nós, e aí a nossa vida passa a ter sentido. A direção indicada por Jesus é o reino de Deus, que com ele acaba de chegar. Sobre este reino, ao longo da história, muito se escreveu e muita opinião foi dada. Mas, em essência, o reinado de Deus é o senhorio de Jesus Cristo em nossa vida. Isso é o reino de Deus. Entrar na sua lógica de amor a Deus, ao próximo e as consequências que isso supõe. Então, quando Jesus fala o reino de Deus, eu estou no reino de Deus como o meu comandante da minha vida, o meu Senhor é Deus, e não as coisas, e não o consumo, e não o sucesso, e não o meu ego. Então, quando Deus está no comando da minha vida, eu estou participando então de uma outra realidade. Eu saio do sistema do mundo e vou para o sistema de Deus. Assumir o reinado de Deus como direção da vida, então, significa colocar a pessoa de Jesus Cristo no lugar que lhe cabe, ou seja, no centro da nossa existência. Então, Cristo vira o meu centro, Cristo está dentro de nós. E cada dia mais que esse Cristo aumenta dentro de nós, mais nós nos transformamos, mais nós ficamos parecidos com eles, mais nós ficamos à imagem e semelhança de Deus, e mais nós nos configuramos no verdadeiro ser humano. Por isso, junto com o convite da conversão, Jesus pede que se creia na boa nova, na força transformadora dessa sua mensagem. Se quisermos ser justos, temos que ir além de a nossa honestidade intelectual e ser capaz de reconhecer que a fé cristã contribui para um mundo cheio de perspectivas positivas para a humanidade. Basta lembrar o valor do conceito de pessoa e de sua dignidade e a consequente promoção humana que isso esteve envolvido. Quantas iniciativas a favor da humanidade foram inspiradas na fé cristã. Por exemplo, a partir da fé cristã que foram criados os hospitais, foram criadas as universidades, o aprofundamento do conceito de justiça, a liberdade de consciência e fortalecimento de culturas. Ou seja, houve realmente uma transformação mundial para o bem, uma transformação do mundo, um salto na humanidade. Mas, infelizmente, ainda é a minoria da população que se transformou e teve essa metanoia. É porque a proposta de Jesus é uma proposta de um novo ser humano. Porque a partir desse novo ser humano nós teremos o tão esperado um mundo bem melhor. Então a proposta do Evangelho de Jesus é criar uma nova humanidade. Por isso que ele é chamado do segundo Adão.
É porque ele é um recomeço, é um começo de uma nova humanidade. Não é apenas nos fantasiarmos aí de religiosos ou nos fantasiarmos de moralistas, que como se estivessem adestrados, né, a leis comportamentais. O evangelho, ele não é um coaching, de jeito nenhum. O evangelho não é mais um livro a mais aí de autoajuda. O evangelho é mudança da mente e do coração. É uma nova linhagem de ser humano. E o evangelho é a esperança de vivermos a fraternidade, a bondade, o altruísmo e a caridade. Nessa nova humanidade, automaticamente não há guerra, não há corrupção, não há filosofia dos mais espertos. Nessa nova humanidade, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Aquele que deseja ser maior terá que servir. É ao contrário do mundo que nós conhecemos. O Evangelho de Jesus é o projeto mais fascinante que foi criado para a humanidade. É um universo em que a lei física predominante é o amor. E o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Portanto, seguir a Cristo não é um sentimento, não é uma sensação, não é uma emoção. Seguir a Cristo é uma decisão, é um sim. Jesus, quando chamava alguém para ser discípulo, ele apenas passava e falava: segue-me, segue-me. Mais nada. Então ele não ficava falando assim: não, vem aqui comigo no reino de Deus, eu divido em 5 vezes sem juros. Não, ele falava: segue-me. Se a pessoa inventava uma desculpa: não, tem que ir lá para casa, tem que resolver umas coisas, ele fala: tchau, fui. Fui. Por que tchau, fui? Não dá tempo. Porque o mundo espiritual, o mundo da verdade, ele é agora. Ele não é um mundo para dar depois de amanhã. Ele é agora. Porque amanhã está na nossa imaginação, lembrando de Agostinho, e o passado na nossa memória. Tanto o passado como o futuro não tem existência em si. Passado na memória, futuro na imaginação. O que existe para o mundo da espiritualidade, que é o mundo da verdade, é o agora. Então, é por isso que Jesus bate nessa tecla do hoje. Ou seja, o tempo espiritual é agora. Não espere para decidir amanhã para dar o seu sim. Pode não haver o amanhã, como nós estamos vendo aí diversos exemplos nessa pandemia. Que Deus ilumine a todos vocês para essa decisão. Lembre-se que o amor é uma decisão, o amor precisa de dizer o sim para entrar nesse reino de Deus, para entrar nessa nova realidade. Quando nós realmente dizemos o sim para essa proposta de Jesus, nós automaticamente recebemos a graça, começamos a fazer parte desse reino de Deus, começamos a encontrar e conhecer o que é felicidade verdadeira, o que é paz de espírito, o que é uma paz que excede todo o entendimento. Nós começamos a conhecer o que é ser livre. E mais do que tudo isso, nós conhecemos o verdadeiro sentido da vida. Deus abençoe, um grande abraço no coração.